O mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Senhor Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Já não gosto de cantar, eu não sou cantor, mas eu canto às escondidas, para vocês sabem. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e Eucaristia, fonte de vida e santidade. É um tema muito propício para o momento que nós vivemos hoje. Mas o que é Eucaristia? É a primeira pergunta que se faz. Quando se fala de Eucaristia, o que é Eucaristia? Então, cada um de nós tem uma definição sobre a Eucaristia. Mas a Eucaristia quer dizer para nós ação de graça. É o amor de Deus revelado no nosso meio pelo seu Filho Jesus Cristo. E para nós entendermos a Eucaristia como fonte de vida e santidade, nós temos que saber o que são os sacramentos. Então, os sacramentos são sinais de Deus em nossa vida. E nós temos quantos sacramentos? Quantos sacramentos nós temos? Nem povo de Deus. 7 sacramentos. Quais são os sacramentos? Batismo.
Muito bem, vamos falar o que Jesus não escutou. Batismo, que seria primeiro a confirmação, né? Mas a igreja uma formalidade. O segundo é a Eucaristia. Depois a confirmação. Depois unção, penitência ou confissão, praticamente, né? Ordem e matrimônio. Os dois primeiros sacramentos são sacramentos de ação e graça. É a graça que o Senhor nos dá. Pelo batismo, nós iniciamos a nossa missão da igreja. Depois recebemos Jesus, porque não podemos assumir nenhum ministério se não for depois do batismo. Assim como Jesus, antes da vida pública, ele se batizou. Depois da Eucaristia, nós recebemos, nós vamos confirmar o nosso batismo. Por isso que é crisma ou confirmação. Depois, nós temos o sacramento de cura, o São Viver e a penitência. E o sacramento de serviço, a ordem e o matrimônio. Os diáconos recebem 7 sacramentos, mas os nossos irmãos que não são ordenados recebem 6 sacramentos. Mas por quê? Porque o diácono realmente é casado e recebe o 7º sacramento, que é o matrimônio. Certo? E no caso, se precisar da opção de enfermo, vamos precisar um dia, automaticamente vamos receber, assim como cada um de nós. Mas, entendendo agora sobre o sacramento, hoje nós vamos falar da Eucaristia. Quando foi instituída a Eucaristia? Jesus instituiu a Eucaristia na quinta-feira santa. Não foi isso? Ele celebrou a primeira missa com os seus discípulos, naquela mesa onde estavam todos os discípulos, e lá Jesus instituiu a Eucaristia, porque ali é a celebração da despedida de Jesus. Também, naquele dia, Jesus instituiu o sacramento da ordem, porque ali também os sacerdotes, na quinta-feira santa, são os sacerdócios. Então, pela graça que o Senhor nos dá, a Eucaristia e também o nosso sacerdote queriam fazer a transubstanciação, assim como Jesus fez lá na quinta-feira santa. Então, a importância deste sacramento. Vamos entender que no Antigo Testamento, os nossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Por que eles morreram? Porque eles pegaram todo aquele maná, guardaram e ele apodreceu. Por isso que aquele alimento foi um alimento eterno. Já a Eucaristia, Jesus é o pão da vida. Quem come deste pão viverá eternamente. É assim que nos fala em João, né? Então, João 6, 25 ao 41, vai falar justamente da Eucaristia. Por isso que nós, para comungarmos, nós temos que estar em estado de graça. São Paulo vai nos falar que, se nós comungarmos e não estamos em estado de graça, nós estamos comungando a nossa própria condenação. Por quê? Se o meu coração está fechado para o irmão, se eu cometi algum pecado, eu não posso me aproximar da mesa. Jesus vai falar primeiro: você vai se reconcilie com seu irmão e depois volte para cear comigo. Então, a Eucaristia, ela é fonte de vida quando nós acreditamos que na Eucaristia está Jesus. Ali não é um pãozinho qualquer, ali é Jesus. Como muitos têm aquela ideia, mas como Jesus vai estar no pão e no vinho? É a partir da transubstanciação. Então nós temos que comungar com fé. Ela só é fonte de vida e santidade, nós também queremos viver uma vida
santa. São Paulo vai dizer para nós: não é eu que estou em Cristo, é Cristo que está em mim. Quando eu comungo, Jesus está em mim. E é por isso que, ao comungar, eu tenho que, como a palavra que Deus diz hoje, eu tenho que amar. Jesus é o amor de Deus revelado no meio de nós. Por isso que eu falo para vocês que este tema proposto, ele é fundamental. O nosso ministro de Eucaristia, ele tem um papel muito importante. Vocês acham que vocês não estão conduzindo uma pessoa qualquer, é Jesus. Por isso o ministro tem que testemunhar Jesus na sua vida. Por isso o ministro ele tem que ir lá visitar o nosso irmão quando ele está enfermo e levar Jesus. Não é de qualquer jeito. É levar Jesus, fazer um momento com aquele irmão que está doente e apresentar que está na cura, irmão. Porque Jesus também ele é fonte de saúde, é fonte de cura. Jesus vai te curar, irmão. Então, ao comungar Jesus, ele já está nos curando. Nós não podemos ficar distantes da Eucaristia. O domingo que a gente não vem na missa é uma semana sem Jesus. Por isso, o domingo é um dos mandamentos, viu? Guardar domingos e festas de guarda. É um mandamento da lei de Deus. Nós temos que guardar. Bem como é o mandamento da igreja. Participar da missa ao menos domingo, porque domingo é o dia do Senhor. Então, amados, veja que Jesus, ele preparou tudo para nós. E nós, o que estamos fazendo? Nós estamos preparando para receber Jesus? Jesus virá a segunda vez. A palavra de Deus nos falava na terça-feira, falava justamente por parousia, quer dizer, a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus foi questionado pelos herodianos, lembra-se disso? Ele vai dizer para nós que fizeram uma pergunta para Jesus: é lícito pagar tributo a César? E Jesus pega uma imagem, a moeda e olha lá. Essa imagem é de César ou de Deus? É de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós somos criaturas de Deus, nós não somos criaturas de César. E é por isso que o cristão batizado, crismado, que vive a sua fé, ele tem que ter a convicção: eu estou na igreja do qual Jesus ele me escolheu. Não somos nós que escolhemos Jesus. Então, quando se fala desta fonte, nós temos que ter essa certeza. O Cristo comum é o mesmo Cristo marinal da minha irmã comum, porque às vezes nós achamos que são mais importantes que o outro. Quando eu recebo Cristo, o mesmo Cristo que não recebeu é o mesmo Cristo que está em mim. E por que às vezes nós não nos comportamos como irmão? Por que às vezes a gente ofende o irmão? Ou então por que às vezes nós somos tão diferentes? Aí nós vamos entrar no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos mostra claramente a pergunta do escriba: qual é o maior dos mandamentos? Jesus ele percebeu que aquela pergunta é uma pergunta inteligente. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo. Se eu não fizer isso, eu não estou na igreja correta. Porque a igreja de Deus é uma igreja de amor. Nós temos
10 mandamentos. Os 3 mandamentos é a minha relação, eu e Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo, e guardar domingos e festa. É a minha relação com Deus. Os 7 sacramentos, os demais, é a minha relação com o outro. Não matar. É a minha relação com o outro. Não pecar contra a castidade. É eu não levantar para o segundo. Não furtar. Honrar pai e mãe. Então essa relação é a minha relação com o irmão. Se eu estou cometendo uma dessas infrações, um desses pecados, então eu não posso comprar, eu não posso ser Eucaristia como fonte de vida e santidade. A nossa vida, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Por isso, amados, nós estamos aqui na comunidade de Santo Antônio. Antônio tem um testemunho de seu amor. Aos 19 anos, ele sai da casa do pai e vai para onde? Aonde Deus chamou ele. Ele vai para o seminário, depois ele teve a vontade de ser franciscano, ele viaja, adoece, e olha que Deus leva ele até São Francisco. E Antônio, ele morre aos 36 anos, mas ele deixou para nós um legado de testemunho. A pregação dele, a conversão de mais de 30 pessoas na conversão. Ele amava a família, por isso que Santo Antônio é padroeiro do matrimônio. Das noivas que querem casar, sacramentar, porque Santo Antônio, ele amava a família. Ele deu o seu desejo, ele deixou tudo. Ele era de família rica, o pai dele era general do exército de Portugal. Então ele deixou a família e o pai não queria que ele era mundo. Às vezes nós não queremos que nosso filho siga a vocação, porque eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja isso. Deixe seu filho ser aquilo que Deus quer que ele seja. E isso Antônio tomou essa decisão. Por isso Antônio é referência para nós. E quem é dessa comunidade? E quem é devoto de Santo Antônio, leia a história dele, que é uma história assim que nos toca. Como foi a sua conversão? Ele enfrentou tudo, mas não desistiu do Evangelho. É o que nós precisamos tomar a nossa decisão. O mundo está desse jeito, é porque não somos nós que decidimos a nossa vida, nós deixamos que os outros decidam. E isso é perigoso. Porque a nossa vida tem que estar pautada na palavra de Deus. A nossa vida tem que estar pautada neste amor que o Senhor fala para nós hoje. E é por isso que, às vezes, amados, nós precisamos saber como nós estamos perguntando para Deus. O escriba tem uma pergunta simples, mas objetiva. Às vezes nós queremos perguntar tanta coisa para Deus, o essencial não perguntamos. Senhor, me dê a graça de amar o irmão do seu diferente. Esse é o nosso grande desafio. Ame o seu inimigo e reze que Deus percebe. Se nós fizermos isso, nós estamos no caminho certo. Ele diz bem no final: olha, você está no caminho certo para ganhar o reino do céu. Então a decisão de amar depende de cada um de nós. A decisão de seguir Jesus depende de cada um de nós. A minha decisão tem que ser pessoal. Agora, quando eu digo sim para Jesus, garanto a vocês, a nossa vida se transforma e nós somos muito mais felizes. E eu concluo com uma música que faz assim, que ele diz assim para nós: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou. E mais? Viver o mais? Sentir?
uma criança me parou, olhou no meu